Olá, professora Stephanie, tudo bem? Meu nome é Anderson Almeida Rodrigues e eu vou estar apresentando o projeto Carteira de Vacinação Digital que eu estou desenvolvendo junto com o Flávio. Para essa semana, a gente tinha ficado de apresentar a integração com o banco de dados. Então, o banco de dados que a gente escolheu para fazer essa integração foi o Firebase, que ele é um banco de dados relacionado a objetos, vamos dizer assim, relacionado a arquivos, na verdade. Uh, Onde ele usa o modelo de arquivos JSON, que ele é perfeito para integração com o React Native. Então, no nosso projeto, o que a gente teve que fazer foi, além de fazer a integração e fazer a instalação das funcionalidades do Firebase, a gente teve que instalar a extensão do Axios, que o Axios é um cliente que é usado tanto para web quanto para aplicações mobile para fazer requisições. Então a gente instalou o Axios, onde todas as requisições que a gente faz, seja update, seja para adicionar algum arquivo, seja para consultar, a gente faz pelo Axios. Então mostrando um pouco aqui no projeto, a gente basicamente importa o Axios aqui no arquivo e a gente bota as URLs aqui. Então a gente tem aqui no nosso arquivo do storage config uma URL padrão já cadastrada e aqui nas actions do Redux, a gente basicamente chama essas URLs. Então aqui a gente está chamando o projeto que a gente criou ali no Firebase, que a gente botou o nome de carteira de vacinação digital. E aqui a gente está usando as funções do Cloud, porque a gente decidiu por usar aqui, vou mostrar lá na console, a gente decidiu por usar um banco real-time, onde ele faz as requisições todas aqui para a nuvem. Então a gente tem o nosso banco criado aqui, vou esperar ele abrir. Onde a gente já tem algumas das, vamos dizer assim, que a gente chamaria de tabelas, mas que aqui são os arquivos, a gente tem eles criados aqui. Então, mostrando um pouco aqui no aplicativo, a gente usou também o serviço de login do Firebase, então a gente tem o Authentication aqui. Então todos os e-mails que estão cadastrados aqui são os que têm acesso ao aplicativo. Eu tenho um e-mail que está como administrador, que no momento é esse aqui, e os outros demais e-mails eles estão como usuário padrão. Então logando como administrador aqui. Aí deixa eu reiniciar a aplicação. A gente está tendo alguns problemas com o emulador também. Pelo que eu pesquisei, é bem comum nessa integração com o banco de dados ter algum problema com o emulador por causa dos endereços. Mas para a apresentação tá tranquilo para mostrar por enquanto. Então aqui eu loguei com o usuário administrador. Então ele vai carregar todas as informações que estão cadastradas no banco desse usuário. Se eu vim aqui no Real Time Database e eu abrir as configurações desse usuário, aqui eu tenho os 3 usuários cadastrados. Então aqui eu tenho um que é o usuário que ele não é administrador. Eu tenho outro usuário que não está cadastrado como administrador. E tem esse que eu loguei no caso que ele está como administrador. Então aqui ele vai carregar as informações. Ele está com o nome de Anderson Administrador. Aqui tem algumas observações. Aqui eu estou mostrando a senha por enquanto só para testes. E o e-mail que está cadastrado aqui. Daí eu vou ter as outras informações do usuário normal, que seria a data de nascimento e tudo mais. Mas focando na integração com o banco de dados em si, se eu abrir aqui, por exemplo, a lista de vacinas, que é a mesma que está cadastrada aqui embaixo, que no momento eu tenho 2 vacinas, eu vou abrir para mostrar os dados. Eu abri aqui no meu celular, ele vai carregar direto daqui do Firebase essas informações. Então eu tenho uma vacina que está com o nome de teste, que está com uma descrição de teste 3 e tem um tempo de duração de 2 anos, que seria no caso essa última aqui. E eu tenho aqui embaixo a outra vacina que está aparecendo logo aqui acima, que ela está com o nome de teste de adição e também está com 2 anos e também está com uma descrição de teste de adição. Daí como funcionam essas imagens? Então como o correto não é tu adicionar essas imagens num banco real time database, eu estou armazenando elas num storage, que ela é uma outra função do Firebase, que é para só adicionar essas informações que são mais pesadas. Então no meu código eu tenho
aqui, deixa eu abrir só para mostrar. Eu tenho uma function que ela faz toda essa criação. Então se eu abrir o index dela aqui, ele pega essas imagens, ele converte para um base 64 e ele salva direto no storage, para não estourar o limite do banco ali, para não ficar muito pesado essas informações. Então eu guardo todas essas informações que são mais pesadas, como imagens, alguma outra coisa do tipo, eu guardo tudo no storage. Ele é um serviço separado, que no início do Firebase ele era, vamos dizer assim, free, ele era totalmente grátis. Hoje ele é cobrado por fluxo de demanda, ou seja, quanto mais requisições tu tiver nele, quanto mais informações tu tiver nele, ele é cobrado. Por enquanto, como a gente está com uma base de testes aqui, ele não está me cobrando nada, porque eu não estou excedendo nenhum limite. Mas se eu abrir aqui, eu consigo mostrar todas essas informações certinha. Ele vai carregar as imagens aqui e ele cria vamos dizer assim, uma URL link, que ele deixa guardado lá no database real time, e aqui ele armazena a imagem em si. Então se eu abrir aqui, ele vai aparecer o mesmo link que está lá na imagem. Se eu clicar aqui, ele vai abrir esse link normal. Então é assim que ele funciona. Voltando aqui para a aplicação onde está salvo os dados, eu vou fazer a edição de uma vacina para mostrar o exemplo aqui, como que ele carrega. Então se eu clicar em adicionar, eu botar o nome de uma vacina aqui, vou botar teste apresentação. Vou botar outro nome porque o teclado está com um padrão diferente. Teste. Vou botar qualquer informação sobre a vacina aqui, um tempo de duração de 2 anos também. Tá diferente para não ficar padrão igual dos outros. Vou botar para baixo para escolher uma imagem aqui. Aqui eu posso tirar uma foto ou só escolher as que estão no padrão do emulador aqui. Ele não tem nenhuma salva porque eu criei ele agora. Deixa eu tirar uma foto só para demonstração. Ele vai abrir a câmera do dispositivo, eu só tiro a foto aqui. Seleciono ela. E ele vai carregar a informação aqui. Então, dando um salvar, ele redireciona para home aqui. Se eu der um refresh aqui, ele já vai aparecer a vacina. Na verdade, já tinha aparecido ali, não precisava ter dado refresh. Então, se eu abrir aqui agora, eu vou ter 3 vacinas aqui, junto com aquela que eu adicionei. Deixa eu abrir o emulador. A vacina, ela aparece aqui logo acima, logo quando eu faço a requisição. Quando eu abro a tela, ele faz a requisição para puxar esses dados do banco. Então, quando eu clicar, como eu estou no emulador, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele carrega e puxa essa informação direta do banco. Então, se eu abrir aqui, eu tenho as mesmas informações que estão aqui. Daí, caso eu queira fazer, por exemplo, vou excluir esse registro, também consigo fazer a partir daqui. Eu só abro o emulador, clico aqui para excluir, ele vai redirecionar para home, aqui ele já ficou em vermelhinho e excluiu. Então eu tenho basicamente para todos esses, eu demonstrei só na vacina, mas eu posso abrir aqui a agenda também. Deixa eu abrir aqui os calendários. Aqui eu só tenho uma agenda, que é a mesma que está aparecendo aqui no dispositivo. Se eu abrir, ela vai estar com o nome de teste campanha aqui. Se eu quiser fazer a exclusão dela, eu só clico aqui também. Ele vai deletar aqui do banco, apagou todo o registro. Daí que as campanhas, elas são da próxima tela, vai funcionar do mesmo jeito. Se eu abrir as campanhas de vacinação aqui, se eu clicar em excluir, ele vai excluir esse registro. Então a integração com o banco está funcionando certinho. Agora eu vou logar com um usuário que ele não é administrador, porque como eu tenho essa informação salva aqui nos usuários, do usuário que é administrador e do usuário que não é administrador, o aplicativo vai apresentar funções diferentes, né? Como estava descrito lá na documentação. Então quando eu logar como administrador, com um usuário que não é administrador, ele não deve me permitir essas funções de... Deixa eu pegar um usuário aqui que eu não me lembro. Pode ser esse aqui. Ele não deve me permitir essas funções de adicionar, ele deve carregar as telinhas diferentes ali. Então tudo isso puxando a partir do banco de dados.
Bom, loguei com outro usuário aqui. Ele vai me carregar a foto desse usuário, o nome desse usuário que está gravado tudo aqui em banco. E como esse usuário ele está como administrador como false, então se eu vim aqui, por exemplo, na lista de vacinas, ele não vai me apresentar o botão, ele só vai me apresentar as informações sobre as vacinas aqui. Aqui, como eu não tenho mais nenhuma campanha, eu excluí, ele não vai me apresentar nenhuma campanha. Se eu carregar as informações sobre doença aqui, por exemplo, as doenças aqui eu tenho só uma, então conforme eu abrir a tela ali, ele tem que me apresentar só esse um registro que está cadastrado aqui. Então basicamente funcionou deste modo a nossa integração com o banco de dados. Então para as próximas apresentações a gente vai estar mostrando todas as funcionalidades do aplicativo. Então esse vídeo foi para mostrar mais integração, que era o que a gente tinha colocado aqui no cronograma para apresentar, que era o teste dos dados, né, essa validação para exclusão, inclusão e tudo mais, e a integração com o banco de dados. Conforme eu fazer as requisições, conforme eu logar, ele vai me puxando os registros. Então, no momento era isso. Muito obrigado.